Aleluia. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Nós estamos muito felizes com Deus por esta oportunidade de estar aqui esta noite, nesta igreja, nesta comunidade Livres em Cristo. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, do pastor Diego. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Pastora Cristina, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu estou aqui esta noite com meu filho, Gustavo. Nós deixamos a mãe dele ali, minha esposa, em Mairinque. Ela está pregando ali no encerramento de um trabalho que nós pregamos pela manhã. E viemos aqui para servir a Deus e aos irmãos, amém? Eu trago a saudação da minha esposa ao pastor, a pastora Cristina e a todos os irmãos. Eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler o texto no capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu vou ler o verso de número 26 apenas. Depois nós vamos decorrer o texto e pregar uma mensagem que o Senhor tem colocado em nossos corações. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se então grande bonança. Amém? Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Se assente em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus, ao iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade, sempre foi usado para fazer e realizar muitos milagres. Milagres estes que foram colocados em pauta pela ciência devido à grandiosidade dos feitos que ele realizava através do toque das suas mãos, através de simplesmente falar ou também de ministrar algo sobre a vida e a família de alguém. É interessante que, quando nós falamos sobre isto, é necessário dizer que todos os milagres que Jesus realizou foram confirmados historicamente, e não é um conto ilusório ou uma história ludibriadora, não. O que aconteceu de fato foi uma realidade e de fato ainda pode acontecer nos nossos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente o mesmo Senhor. A Bíblia e a biografia de Jesus vai relatar aqui alguns milagres que o Senhor Jesus realizou. Interessante dizer que a própria Bíblia, ela vai falar que se fossem colocados aqui dentro todos os milagres que Jesus realizou, a Bíblia não seria o suficiente para conter todos os atos milagrosos que Jesus fez. Os ateus, eles gostam de usar este pretexto dizendo que Jesus curava uma pessoa no meio de uma multidão, escolhia as pessoas para curar. Não, isso não acontecia. Jesus curava várias pessoas. A questão é que os discípulos e os historiadores colocaram aqui dentro algumas histórias para se ter noção daquilo que Cristo fazia. Em uma multidão de aproximadamente entre 30 e 50 mil pessoas, obviamente Jesus não curaria apenas uma, ele curou várias pessoas devido à fé que eles mesmos tinham no próprio Senhor Jesus. Então, Jesus fazia vários milagres,
mas aqui na Bíblia foram postos apenas alguns, porque todos aqueles que se aproximaram do Senhor, crendo que Ele era o Filho de Deus, enviado por Deus para trazer a libertação, a salvação e para operar os seus sinais, prodígios e maravilhas, receberam os seus milagres. Falar de fé em uma igreja cristã torna-se algo até fácil, porque nós estamos aqui porque cremos. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós acreditamos. Você é feliz porque você está aqui mesmo sem ver Cristo pendurado em uma cruz, mesmo sem ver na ocasião Cristo realizando muitos milagres, mas você acredita que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu para que você tivesse a salvação e ressuscitou ao terceiro dia para preparar um lugar para você no céu. Então os milagres que Jesus realizou foram de fato milagres que aconteceram e são comprovados pela ciência, pela história e também pela arqueologia. Devido à grandeza do ministério de Cristo, devido ao seu ministério ser um ministério que aparecia aonde ele chegava, as pessoas tinham de certo modo um interesse em se aproximar-se do Senhor. Eles gostavam de estar perto de Cristo. Afinal de contas, Jesus era um homem que inspirava muita confiança. Todo mundo que chegava próximo de Jesus tinha o desejo de expressar os seus desejos, as suas dificuldades, as suas necessidades, pelo fato de ele ser alguém confiante, alguém inspirador. Nós percebemos isso quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, o primeiro milagre deste episódio bíblico. A Bíblia vai dizer que um leproso, ele se aproximou do Senhor, e quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele se joga aos pés do Senhor, e ele diz: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, mas se tu quiseres, se for a tua vontade, tu podes neste dia me purificar. A primeira coisa que nós entendemos aqui dentro do texto é que Jesus inspirava uma confiança tão grande que aquele homem poderia ser condenado à morte, ele poderia ser apedrejado por ser um homem leproso e se aproximar de um homem que era são, de um homem que não tinha lepra. Ele tinha que estar no leprosário, mas ele decidiu, inspirado pela confiança da não rejeição de Cristo, para se aproximar do Senhor. Nós aqui esta noite somos parecidos com este homem. Em nós existem algumas coisas que nos causam lepra. Em nós existem algumas coisas que nos fazem sermos pessoas falhas. Mas o motivo de nós estarmos aqui é porque Ele inspirou confiança em nós, para que nós buscássemos através dele a purificação e a santificação no poder de Cristo Jesus. Jesus inspira a confiança, e é necessário que se diga e se entenda que este leproso, quando ele se aproxima do Senhor Jesus, ele se aproximou consciente de quem ele era. Ele se aproximou ciente da pessoa que ele era. Nós olhamos para dentro do texto que ele vai olhar para o Senhor e ele vai dizer: Adoni, Senhor, tu podes todas as coisas, mas se for da tua vontade, tu podes purificar-me. Porque Cristo, ele não trabalha de acordo com aquilo que queremos, mas ele trabalha de acordo com aquilo que verdadeiramente necessitamos. Eu vou repetir: Cristo não trabalha somente com aquilo que nós queremos, mas Cristo trabalha de acordo com a nossa verdadeira necessidade. Cristo tem prazer em abençoar os seus filhos. Cristo tem prazer em dar bênçãos para a sua igreja, mas Ele só dará a mim e a você aquilo que Ele quiser, e aquilo que Ele quer para nós é aquilo que realmente vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Então, Cristo aqui está diante deste leproso. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e diz: sim, eu quero que você fique purificado, seja limpo deste teu mal. E a Bíblia diz que Cristo estendeu as suas mãos e tocou naquele leproso, e o texto diz: e logo ficou são de sua lepra. Então o texto vai continuar, e eu costumo dizer que este episódio do livro do evangelista Mateus, capítulo 8, é o episódio da galeria dos milagres de Cristo. Porque quando nós olhamos para dentro do texto, no capítulo 8, versículo 1 a seguir, a Bíblia aqui ela vai destacar uma porção de milagres do Senhor. Embora esteja
destacado pela epígrafe, um milagre separado de cada um, mas nós entendemos que este capítulo é o capítulo onde Cristo operou milagres em várias áreas na vida de várias pessoas. O texto vai continuar e a Bíblia vai dizer que agora chega-se diante do Senhor Jesus um centurião. Este homem, ele se aproxima do Senhor, mas ele não vai buscar um milagre para si mesmo. Ele vai buscar um milagre para alguém que ficou na sua casa e estava enfermo, estava doente, estava impossibilitado de dar o seguimento para o seu serviço e para o seu trabalho. A Bíblia diz que esse centurião, ele chega diante do Senhor e ele diz: Senhor, eu tenho um servo, e quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Se eu digo faz, ele faz. Mas ele está doente. Ele está impossibilitado de continuar servindo dentro da minha casa. E eu preciso que o Senhor diga uma palavra para que o meu servo fique curado. A Bíblia diz que Jesus manifestou-se naquele momento o desejo de ir até a casa daquele centurião. E a Bíblia diz que quando o Senhor se dispõe a ir à casa do centurião, o centurião olha para ele e diz: não, o Senhor não precisa ir na minha casa. Se o Senhor somente disser uma palavra, o meu servo ficará curado. A Bíblia diz que Jesus liberou a palavra e o servo do centurião foi curado imediatamente, instantaneamente, da enfermidade que ele tinha. Olhe para mim, eu vim aqui esta noite para dizer para você que Cristo pode e Ele quer fazer milagres sobre a sua vida. Porque aqui nós estamos divididos em dois grupos de pessoas. Nós estamos divididos aqui esta noite no grupo de pessoas que veio buscar algo para si mesmo. Nós estamos aqui divididos nesta noite no grupo de pessoas que veio porque necessita de um milagre para a sua vida, para a sua alma, para dentro de si. Mas aqui também existem pessoas como esse centurião, que vieram buscar a Cristo por alguém que talvez ficou dentro da sua casa e que está impossibilitado de servir ao Senhor. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer: seja para você ou para alguém, dependendo da sua fé, Jesus pode fazer milagres dentro da sua casa hoje. O texto diz que a Bíblia vai continuar e o texto vai dizer que o próximo milagre que Jesus vai realizar é o milagre da cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, a Bíblia diz que ela estava enferma, e Lucas, que era médico, no seu capítulo de número 4, ele vai dizer que esta mulher estava com uma febre muito alta. Ela estava completamente em estado febril, impossibilitada de fazer os seus afazeres diários da casa. A Bíblia diz que Jesus entra dentro da casa de Pedro e as pessoas que estão ali dentro intercedem por ela. As pessoas que estão dentro da casa olham para a necessidade daquela irmã, daquela mulher, e a Bíblia diz que todos eles, pastor, eles se reúnem e eles dizem: Senhor, faça um milagre, cure esta mulher, realize a tua obra. É mais ou menos assim como nós estamos aqui hoje. A Bíblia diz que nós temos que comunicar aos santos as nossas necessidades. Talvez você saiba o problema de algum irmão, talvez você saiba da necessidade de algum irmão, e Jesus te colocou aqui hoje, neste momento, neste dia, para que você seja o intercessor por ele, para que Cristo faça um milagre na vida dele e na vida dela. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: Cristo ouve a oração de um justo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você orar, Ele vai ouvir. Se você pedir, Ele vai fazer. Se você tiver fé, você vai romper as barreiras esta noite. Você vai romper a barreira da incredulidade, você vai romper a barreira da inimizade, você vai romper a barreira da dúvida, e você vai alcançar o seu milagre pelo poder da palavra de Cristo Jesus. As pessoas que estavam dentro da casa pediram para que Jesus fizesse o milagre, e o texto diz que Jesus atendeu ao pedido daquelas pessoas que estavam dentro da casa, e o texto diz que Jesus curou aquela mulher. Lucas vai ressaltar o texto dizendo que aquela mulher, logo após de ser curada, ela se levantou e ela começou a servir ao Senhor e as pessoas que estavam dentro da casa. Havia uma impossibilidade na vida daquela mulher de continuar servindo ao Senhor e cumprindo com o seu chamado como mulher, como mãe, como senhora de família. Ela estava impossibilitada de continuar a fazer os seus afazeres devido à febre que estava lhe afetando. Mas quando Jesus curou aquela mulher, ela voltou a cumprir com todas as suas atividades normais e naturais. Eu vou liberar uma palavra profética embasada na palavra de Deus, e isto que eu vou para dizer para você não é eis que eu te digo.
digo, é o que a palavra de Deus está te dizendo. Se você quiser esta noite, Ele vai tirar de dentro da tua casa tudo aquilo que está impedindo alguém de servir a Ele, e o nome do Senhor será glorificado pelo poder e a excelência do milagre de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus colocou para fora daquela casa toda a impossibilidade de servi-lo. Ele tirou todas as barreiras. Ele operou um milagre grandioso naquele dia. A Bíblia diz que logo após ele fazer este milagre, o texto vai dizer que havia uma grande multidão que estava seguindo a Jesus. A Bíblia diz no versículo 18 a seguir: havia uma grande multidão e Jesus ordenou que eles passassem para outra margem. Na sua Bíblia está escrito: e Jesus ordenou aos seus discípulos que eles passassem para a outra margem. A Bíblia diz que enquanto Jesus está dando esta ordem, o texto diz que um escriba, um senhor da lei, um doutor da lei, ele se aproxima do Senhor e ele manifesta o desejo de seguir a Cristo. Ele manifesta o desejo de estar aprendendo aos pés do Senhor. E ele vai dizer: Senhor, não me importa para onde tu vás, eu te seguirei em qualquer lugar. Se você for em qualquer lugar, eu quero estar contigo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma resposta para aquele doutor da lei. Ele diz: olha, eu preciso que você entenda. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Eu fui pesquisar e eu fui estudar o motivo pelo qual Jesus respondeu aquele homem daquele jeito, e eu pude perceber uma coisa: aquele homem que era um doutor da lei estava seguindo a Jesus já há dias. Ele estava próximo de Jesus, vendo os milagres que Jesus estava realizando. E quando ele manifesta o desejo de seguir a Cristo, ele está se manifestando, desejando seguir a Cristo por aquilo que Cristo fazia, por aquilo que Cristo podia dar, por aquilo que Cristo podia fazer. E quando Jesus responde a ele dizendo: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas se você quiser me seguir, esteja ciente, eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça, porque o meu tempo é trabalho, trabalho e trabalho. Eu entendo aqui esta noite que aquilo que Cristo disse para aquele doutor da lei, simplificando dentro da nossa língua portuguesa, é isso. Eu quero que você entenda: se você deseja seguir a Cristo de verdade, siga-o por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Nós não devemos viver um evangelho de interesses seculares. Nós não devemos ter em nós um evangelho de interesses financeiros, porque a mídia popular de hoje, ela ensina que nós temos que ter o melhor, comer o melhor, morar no melhor, andar no melhor. Sim, isto é muito bom, e se você tem condições disso, que Deus te abençoe e te dê muito mais. Mas o evangelho de Cristo Jesus são para aqueles que desejam segui-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu vou dizer uma palavra que o Senhor tem me inspirado a dizer quando eu estou pregando, e eu vou dizer para você: Deus, o Senhor Jesus, não deve nada para ninguém. Tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez naquele dia lá na cruz do Calvário. Você deveria nesta noite somente adorá-lo, porque Ele te deu saúde, porque Ele te deu vida, porque Ele te deu uma família, porque Ele te deu um teto, porque Ele te deu um emprego, porque Ele te deu situação financeira para você poder se alimentar e alimentar o próximo. Você deve adorá-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Jesus está aqui dando uma lição para aquele doutor da lei, e ele está dizendo diretamente para aquele homem: olha, se você deseja me seguir, não me siga por conveniência. Eu não preciso de acompanhantes, eu preciso de seguidores. A Bíblia diz que aquele moço, aquele homem, ele estava envolvido no meio daquela grande multidão. O texto vai dizer que quando ele aproxima-se do Senhor Jesus e ele manifesta o desejo de seguir ao Senhor, ele ouviu o que Jesus disse: passem para o outro lado. O texto vai continuar, e Jesus aqui vai nos dar uma segunda lição
sobre aqueles que desejam seguir a Cristo. A Bíblia diz que agora não é um escriba, não é um doutor da lei, não é um homem que tem um nome na sociedade, não. A Bíblia diz que agora quem vai chegar diante de Jesus é um dos seus discípulos. E o texto vai dizer que quando ele chega próximo do Senhor, aquele jovem, ele manifesta também o desejo de seguir a Jesus. E ele diz: Senhor, eu quero te seguir também, mas antes de eu começar a segui-lo, permita que eu sepulte o meu pai, depois eu te seguirei. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Entendendo aqui em uma ótica natural da coisa, o judeu, ele é um pouco diferente de alguns brasileiros, porque alguns brasileiros não honram pai e mãe, mas o judeu leva isso muito a sério. O judeu honra pai e mãe. Ordem de pai e de mãe para judeu é mandamento, tem que ser cumprido. E jamais este homem estaria seguindo a Cristo se o seu pai estivesse sendo velado. O pai dele ainda estava vivo. E quando ele chega para Jesus, ele diz: olha, deixe primeiro que eu sepulte o meu pai. Ele estava dizendo: depois que o meu pai morrer, eu vou te segui-lo. Aí Cristo olha para ele e diz: olha, deixe que o morto sepulte o seu morto. Se você quiser me seguir, a oportunidade é agora. Eu vou simplificar para que alguém me entenda aqui esta noite. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei há quanto tempo você está vindo à igreja, mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: a oportunidade de segui-lo de verdade é hoje. A oportunidade de acompanhá-lo de verdade é hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Alguém pode olhar para si mesmo e dizer: mas eu ainda sou muito jovem, eu não tenho ainda uma idade suficiente para ter um ministério, para seguir a Cristo de verdade. O Senhor está lhe dizendo: quando Ele te chama, o desejo de segui-lo que manifesta-se dentro de você é para ontem, é para já, é para agora. Não deixe para amanhã, porque Ele está te convidando para segui-lo hoje. Esses dias eu estava olhando e eu pude perceber uma coisa: a gente está envolvido com tantas outras coisas e a gente deixa o ato de seguir a Jesus de verdade em segundo plano. A gente coloca tudo em primeiro plano. Por exemplo, a construção da nossa casa vem em primeiro plano. O estudo dos nossos filhos vem em primeiro plano. Tantas coisas tomam o plano de seguir a Jesus da nossa vida, porque tem gente que vem ao culto, tem gente que participa da ceia, tem gente que participa de cultos, mas que na verdade só participa do culto. Não é um seguidor verdadeiro de Cristo, porque seguidor de Cristo nós entendemos que é um aluno de Cristo, alguém que tem um modelo a ser seguido, alguém que tem um padrão a ser acompanhado. Quando Cristo está convidando os seus discípulos a entrar dentro desse barco, a Bíblia diz que essas duas manifestações, a deste escriba e a deste jovem que era discípulo de Jesus, nos revelam essas duas coisas, que nos ensinam grandes coisas. Mas o que é interessante dentro do texto é que a Bíblia vai dizer, e ela vai ser bastante clara, quando Jesus olhou para a multidão e ele deu uma ordem dizendo: passem para o outro lado. Olhe para mim, naquela ocasião, na frente daquelas pessoas tinha um lago, um mar a ser atravessado. A Bíblia diz que os discípulos de Cristo, eles foram para o barco, eles caminharam em direção a um barco. Olhe, aquele barco não era um Titanic, aquele barco não era um transatlântico, aquele barco não era um monumento gigantesco aonde cabia 35 mil pessoas, não. Aquele barco era um barco pequeno, aquele barco não era um barco estrondoso, não, era uma coisa pequena que cabia somente os discípulos de Cristo. E olhe para mim que eu preciso que você entenda, naquele dia, a Bíblia diz que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, mas só entrou no barco com ele quem era discípulo. Eu quero que você olhe para esta pessoa que está do teu lado e eu quero que você pergunte para ela: você faz parte da multidão ou dos discípulos de Cristo? Eu preciso que você me entenda aqui esta noite, que nós precisamos ter a convicção de quem somos, de quem servimos e para que estamos vindo à igreja. A Bíblia, ela vai ser clara dizendo: e os seus discípulos o seguiram. Mas olha o que é interessante, como eles eram discípulos de Cristo, e Cristo é o modelo do que eles deveriam fazer. A Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus: ele então entrou
no barco e logo após os seus discípulos o seguiram. Veja o que é interessante. Cristo, antes de mandar os seus discípulos fazer, depois que ele mandou os seus discípulos fazer, antes que os seus discípulos fizessem o que ele mandou, ele fez primeiro. Ele não deixou os seus discípulos entrar no barco antes deles, mas a Bíblia diz que ele entrou no barco e os seus discípulos então o seguiram. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Jesus, como um líder naquele dia, ele mostrou para os discípulos como se deveria fazer. Talvez eles não tivessem a mentalidade de como chegar ao barco. Talvez eles não tivessem a mentalidade da maneira com que eles estariam posicionados dentro do barco. Mas Cristo entrou primeiro para ensinar os seus discípulos a fazer. Olhe para mim, como discípulo de Cristo. Talvez você esteja com medo de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Mas eu posso lhe assegurar de uma coisa. Ele vai te ensinar como faz. Ele não vai te deixar na mão sozinho, perdido, no meio desta caminhada. Ele vai te ensinar exatamente como é que se deve ser feito aquilo que ele te mandou fazer. Cristo é o modelo perfeito de liderança. Por quê? Porque ele não só manda, mas ele faz. Porque tem muita gente que é bom para delegar funções, mas ele mesmo não consegue receber ordens de uma liderança. Porque a liderança, ela deve ser o modelo dos seus liderados. É impossível você mandar a sua filha arrumar a casa se você não consegue limpar a cozinha. Precisamos entender uma coisa: quando estamos em uma posição de observados por alguém, nós temos que ser um padrão para que essas pessoas possam acompanhar aquilo que estamos fazendo. Todo líder deve ter a consciência de que, mais do que mandar, melhor é fazer. Existe um ditado popular aqui no Brasil que diz: quando você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Porque a visão de um líder é diferente da visão dos seus liderados. O líder não deve ter uma visão limitada, porque o liderado enxerga o caroço de uma laranja, a semente de uma laranja. Mas o líder, ele deve enxergar através dessa semente uma grande plantação e um pomar sendo abençoado por Deus. O líder tem que ter uma visão maior. O líder tem que ter uma visão mais ampla. O líder tem que ter uma visão que abrange todos que estão à sua volta. E como líder, ele era o padrão para ser seguido. E ele fez primeiro, antes que os seus discípulos fizessem. A Bíblia diz que os discípulos entraram naquele barco. E o versículo 24 é o versículo usado para muitas ministrações, em muitas igrejas, em muitas ocasiões. Mas o texto, em apreço, a Bíblia vai dizer: e eis que quando eles estavam no mar, levantou-se uma grande tempestade, e o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Em outras traduções, a palavra coberto estará sendo transferida pela palavra era varrido pelas ondas. Varrido significa que a tempestade era tão grande, era tamanha, que o barco dos discípulos era jogado de um lado para o outro. O texto vai dizer que os discípulos entraram no barco, e quem foi que convidou eles para entrar no barco foi o Senhor Jesus. Mas o interessante é que Jesus colocou eles dentro do barco e Jesus deu a direção para onde eles deveriam ir. Jesus não deixou eles à deriva dizendo: olha, entra aí, navegue para onde vocês quiserem. Não. Quando você entra no barco com Cristo, você tem um rumo certo. Você tem uma direção certa. Você não pode estar andando por aí, batendo cabeça, sendo levado por vento de doutrina, não. Se você entrou no barco com ele, você tem um objetivo a ser seguido. O que é interessante é que a Bíblia vai dizer que naquele dia eles entraram dentro daquele barco. E eu não sei, mas eu acredito que naquele barco deveriam ter alguns lemes. Eu acredito que naquele barco devia ter uma vela que ajudava o barco a ser levado pelos ventos. Mas se naquele barco tinha leme, todos deveriam estar remando para o mesmo lado. Quem estava remando o contrário não servia para aquela tripulação. Quem estava remando o contrário não fazia parte dos discípulos de Cristo. E eu posso lhe assegurar de uma coisa: nem todo mundo que está vindo na igreja está remando na mesma direção. Tem gente que é contra a obra, tem gente que é contra dízimos e ofertas, tem gente que é contra um monte de outra coisa. Mas eu posso lhe assegurar de uma coisa: se você está dentro do barco de Cristo, a maioria tem poder para remar em direção certa. Você é a minoria e você não vai conseguir impedir o bom andamento da obra de Cristo.
Eles estavam todos dentro do mesmo barco. Eles estavam todos indo para a mesma direção. Há uma coisa aqui que é muito interessante, que nós podemos entender que quando eles estavam remando, indo para o mesmo lugar, eles estavam todos com um pensamento único. Eles estavam todos reunidos e eles tinham o mesmo objetivo. Há uma palavra que diz que reino dividido não pode prevalecer. A divisão não pode fazer parte da igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da divisão aqui da Livres em Cristo. Eu estou falando em uma abrangência total, em uma abrangência generalizada de todas as igrejas, independente da placa denominacional ou não. Porque tem gente, pastor, que parece que pertence a outro segmento religioso. Eu conheço até algumas pessoas que nem te cumprimenta com a paz do Senhor quando te vê na rua. Eu conheço alguns tipos de crente que quando te vê passando pela rua, ele até muda de calçada para não ter que te cumprimentar. Eu não sei para qual lado ele está remando, mas a igreja de Cristo que está remando em direção ao céu, estão andando em comunhão, em ligação com o Senhor. E eu tenho a certeza, o nosso destino será um destino certo pelo poder da palavra do Senhor. Eles estavam indo. Eles estavam predispostos a chegar aonde o Senhor lhes tinha mandado chegar. A interessante, a intrigante palavra de Deus, ela nos mostra que naquela ocasião se levantou uma grande tempestade naquele mar. E quando a Bíblia fala grande, é porque era grande de verdade. Olhe para mim, preste atenção. A Bíblia vai dizer que quando essa tempestade se levanta, o barco dos discípulos está sendo chacoalhado para lá e para cá, e Jesus estava dormindo. No meio de uma turbulência total, o vento soprando, forte e ardido aos ouvidos dos discípulos, e Jesus dormindo. Detalhe, os discípulos estão dentro daquele barco, passando por aquela tempestade, porque decidiram seguir a Cristo. Não se iluda que servir ao Senhor ou começar a seguir a Cristo vai te livrar das provações, das lutas e das privações da vida. Eu vou dizer uma coisa para você: o sol nasceu para todo mundo. Do mesmo jeito que o ímpio passa por luta, por enfermidade, os crentes também passam. A diferença é que Cristo está no nosso barco. Alguém olha para mim e diz, mas ele estava dormindo. Olha o que é interessante. Os seus discípulos então se aproximaram dele e o clamaram dizendo, Senhor, nós estamos perecendo. Jesus estava dormindo, sim ou não? Diga sim. O ato de sono de Cristo foi justamente por aquilo que ele tinha feito anteriormente. A Bíblia diz que ele fez vários milagres e que tinha uma multidão que estava à sua volta. E eu vou dizer uma coisa para você: lidar com pessoas cansa. Lidar com pessoas é desgastante. Hoje eu estava conversando com o pastor da igreja onde preguei, e eu disse para ele, um cientista da área trabalhista, ele fez um comentário, um documentário, e ele escreveu que a profissão de ser pastor ou ser líder de pessoas é a terceira profissão mais difícil do mundo. Eu fui pesquisar sobre a história dele e eu descobri que ele só era cientista, porque se ele fosse pastor, ele não tinha colocado como terceira, teria colocado como primeira, porque ser pastor é uma coisa difícil. Ser pastor, o cara tem que ser psicólogo, o cara tem que entender vários pensamentos, o cara que é pastor, ele tem que ser médico, o cara que é pastor, ele tem que ser terapeuta familiar, o cara que é pastor, ele tem que ser conselheiro de jovens. O cara pode ter 80 anos, mas ele tem que aconselhar os jovens. O cara que é pastor, ele tem que ser o padrão para todos aqueles que estão sendo liderados por ele. Ser pastor é algo muito difícil. E eu vou dizer uma coisa para você: tem gente que se mete a besta de falar contra pastor, mas se você soubesse o peso que é ser um homem de Deus e ser escolhido para ser pastor dentro de uma igreja, você pensaria 1000 vezes antes de falar alguma coisa, porque ser pastor é difícil. Não é algo que se escolhe, é algo que alguém te escolhe para ser. A sua faculdade, você pode optar.
A sua vida profissional, você pode optar, mas para ser pastor não. Quando ele chama. O texto agora vai dizer que o pastor dos discípulos está dormindo. Trabalhou demais. Está esgotado. E como homem, ele está cansado. A Bíblia diz que ele está dormindo. Diga comigo, dormindo no barco. O barco que Jesus está é o mesmo barco que os seus discípulos estão. O que me chamou a atenção dentro do texto é que a Bíblia vai dizer, no versículo de número 25, e os seus discípulos se aproximaram dele. Você sabia que tem gente que está dentro do mesmo barco, mas que ainda está distante de Jesus? Porque tem gente que vem ao culto por conveniência, tem gente que vem para namorar, tem gente que vem para marcar encontro, tem gente que vem para ver o amigo que não via faz tempo. Está dentro do mesmo barco, faz parte da mesma tripulação, mas está distante de Jesus. Escute, a tempestade naquele dia tinha um propósito. Olhe para esta pessoa que está do teu lado e diga para ela, entenda o propósito de Deus. Os discípulos estão atemorizados, eles estão aterrorizados com o que está acontecendo. E olhe para mim, a maioria dos discípulos de Cristo eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar. Eles estavam acostumados em passar por algumas tempestades. Mas naquele dia, eles estavam completamente amedrontados devido ao tamanho da tempestade que eles estavam enfrentando. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda a provação que Cristo manda para o seu servo, nada mais é para que eles possam ter um grande aprendizado sobre aquilo que está preparado para o seu futuro. O seu momento que você está vivendo não é o seu local de chegada, é apenas o começo da sua caminhada. Quando Cristo está aqui dentro desse barco com os seus discípulos, a Bíblia diz que os seus discípulos aproximaram-se dele e eles vieram para despertá-lo, dizendo: Senhor, nós estamos perecendo, nós estamos afundando, nós estamos quase morrendo, precisamos de ajuda. A sociedade, ela tem o hábito de procurar ajuda quando mais necessita. Assim também no meio evangélico. Nós buscamos a Deus quando a prova é maior. Quantos aqui têm sinceridade no coração? Levante a mão. Você reconhece que quanto mais a luta aumenta, mais você ora? Você reconhece que quanto mais a luta é maior, mais você vem para os cultos? Você fica mais sensível à voz de Deus. Eu vou falar só uma vez. Esta provação é Jesus te dizendo: chegue mais perto de mim. Não basta estar no mesmo barco, tem que estar pertinho dele. Cristo inspirava uma confiança tão grande que no meio de uma tempestade, em vez dos discípulos procurarem algum pedaço de madeira dizendo: vai afundar, eu vou ter que me segurar em alguma coisa, a Bíblia diz que eles procuraram a Cristo. Eu vou perguntar para você esta noite: a quem você está procurando no meio dessa tempestade? Qual tem sido o seu porto seguro no meio dessa luta? Qual tem sido o seu grau de aproximação de Cristo no meio deste vento que você está passando? Ele está dizendo a você: chegue mais perto de mim. O texto continua. A Bíblia diz que Jesus ouve a voz dos discípulos e o clamor que eles estavam fazendo. O que é interessante é que a Bíblia diz que eles tiveram a capacidade de acordar a Jesus com a sua voz. Alguém aqui tem casa na beira da praia? Se você não tem, você já foi na praia. Levante a mão quem já foi na praia.
Quem tem mais condição, aluga a casa logo na avenida, né, pastor? Pertinho da praia, só atravessar, tá ali. Mas quem tem menos condição, aluga lá uns 500, 600 metros longe da praia. Aí, mesmo assim, ainda você consegue ouvir. No silêncio da madrugada, você ainda ouve. Mas quem está ali dormindo, na beira da avenida e do outro lado, a praia, quando você dá umas 3h30, 4 horas da manhã, se você acordar e ficar em silêncio, a única coisa que você consegue ouvir é o barulho. E se você acordar, tem gente que tem um sono bom, conforme o barulho ele dorme mais profundo, né? Mas tem gente que o barulho impede ele de dormir, né? Qualquer coisinha rouba o seu sono. Agora pense comigo, isso aqui não é o barulho de um mar comum. Isso aqui é o barulho de um mar em uma tempestade. Alguém aqui mora em Sobrado? Sobrado, normalmente, a gente pega aquela parte do quarto de cima e coloca aquela porta. A gente não põe janela, né? A gente põe uma portona, coloca ali uma sacada. A gente sai ali de noite, fica sentindo a brisa. É gostoso, não é? Só que quando você volta para dormir, se estiver ventando, o vento que faz na sacada de um quarto, que é um sobrado, é terrível, não é? Ele não só faz o barulho, ele assobia. Agora pense comigo. O mar não está só agitado, é uma tempestade. O vento era tão grande que estava varrendo até o barco. Imagina os discípulos. O vento era tamanho que a Bíblia diz que o barco fazia assim, ó, para cá, para cá, para cá, para cá. E no meio de tudo isso, Jesus estava dormindo. Olhe para mim. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram perto dele e disseram, Senhor, a Bíblia diz que ele acordou. Não entendeu? A situação que você está passando talvez possa não despertar uma atitude nele, mas a sua atitude pode despertar alguma coisa nele. O barulho do vento não acordou ele. O mar sendo agitado não acordou ele. Mas o discípulo chegou diante dele e disse, Senhor! A Bíblia diz que ele acordou. Está entendendo? Eu vim aqui para dizer para você esta noite apenas uma palavra embasado neste versículo. Não precisa fazer muita coisa. A única coisa que você tem que fazer é ter um coração sincero e dizer para ele, Senhor, eu estou precisando de ti, socorre-me. Tem coisas que não despertam a Cristo, mas a voz de uma ovelha desperta. Eu vou dizer algo aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ele está te ouvindo. Mas parece que nada acontece, parece que as coisas não andam, parece que a minha vida não progride. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Entra momento, sai momento, eu estou do mesmo jeito. Ele está dizendo, ele está te vendo. O fato de ele estar calado não significa que ele não está trabalhando, mas nesta noite ele vai te dar sabedoria espiritual para que você entenda que o teu clamor está chegando aos ouvidos dele, e no momento certo ele vai se manifestar com poder e grande glória sobre a sua vida. Aleluia. O clamor dos discípulos despertou a Cristo. Só que tem um detalhe. Quando Cristo acorda, a primeira coisa que Cristo vai fazer é continuar deitado e falar com os discípulos. Olhe para mim. No meio de uma fatalidade, o que é mais importante? O socorro ou o sermão? Só 4 entendeu, mas eu vou simplificar para você entender. Suponhamos que o pastor Diego tem um filho de 16 anos. O senhor tem 2 carros. Vamos pôr lá, o carro que o senhor tem, uma Land Rover. O seu filho pega a sua Land Rover e ele sai nessa avenida que tem aqui atrás. De repente, alguém entra no meio e pum, bate no carro dele, no seu carro.
acontece uma fatalidade. O senhor está passando, reconhece o carro pela placa e para. O que o senhor vai fazer? Vai dar um sermão, vai chegar nele e vai dizer assim: eu falei que você não podia dirigir. Você é de menor, rapaz. Você não tem carta. Quem vai responder por isso sou eu. Você acabou com a minha vida. Ou você vai dar um jeito para tentar tirar ele das ferragens. Vai ligar para o bombeiro, vai ligar para o resgate, vai ficar ali. O que é mais importante? No meio de uma fatalidade, o sermão ou o socorro? Os discípulos estão clamando a Cristo mas Cristo se levanta com o sermão. Ele se levanta e ele diz: por que é que vocês estão com medo? Homens de pequena. Espera aí. Os caras estão quase morrendo. Se o vento estava balançando o barco, eu imagino que ele estava segurando no mastro, no leme, balançando assim, de tão forte que era. E Jesus se levanta. O que vocês estão com medo? O que está acontecendo? Aí o texto diz que, depois do sermão, ele se levanta, estende as mãos. Vento, fique quieto. Mar, se acalma. Então se fez grande bonança. Olhe para mim. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A primeira lição que nós aprendemos no meio dessa tempestade é que antes de Cristo tratar o seu problema, Ele vai tratar você. Antes de Cristo tirar você da situação que você está enfrentando, Ele vai te dar uma lição. Ele não vai tratar o seu problema antes de tratar você. Ele não vai dar solução para a sua ocasião antes de dar uma solução em você. Ele quer que você entenda: é necessário que tenha fé em prática. Eu estou clamando, eu estou pedindo e nada muda. Ele está querendo te mostrar alguma coisa. O texto diz: depois que ele falou aos discípulos, ele se levanta, ele repreende o vento e o mar, e o texto diz: então se fez uma grande, olha aqui para mim, olha o que o texto vai dizer. Eis, versículo 24: eis que no mar levantou-se uma tempestade muito. Quem está aqui, diga glória. A sua Bíblia está escrito diferente, está escrito: eis que no mar levantou-se uma grande tempestade. Lá embaixo. Então se fez grande bonança. Olhe para mim, olhe para mim. Se você entender o motivo pelo qual você está passando por tais turbulências, e se manter fiel a Cristo nos mínimos detalhes, olhe para mim, o mínimo que Deus vai fazer por você, o mínimo é te abençoar na mesma proporção que foi a sua prova. Diga comigo: a tempestade foi grande. Diga mais forte: a tempestade foi grande. Mas a bonança também. O retorno do que Cristo fez aos seus discípulos, no mínimo, foi na mesma proporção das lutas que eles estavam enfrentando. Eu vou profetizar aqui esta noite de olhos abertos e lhe dizer: Deus não vai te deixar na mão neste momento de dificuldade. Este momento que você está enfrentando é uma escola de Deus para que você conquiste um grande diploma ali na frente. Não desista agora, não pare agora. Deus tem preparado uma grande bonança para que você seja abençoado por Ele. Aí o texto diz: aqueles homens então olharam para ele
e se admiraram, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olhe para mim. Isso aconteceu aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos em que Jesus já estava cumprindo o seu ministério. Quando Jesus começou a sua caminhada ministerial, a primeira coisa que ele fez foi escolher aliados para estarem ao seu lado. Os discípulos já estavam caminhando com Cristo há aproximadamente quase 2 anos. Mas agora eles estão olhando e estão dizendo: essa parte dele eu não conhecia. Eu vou dizer algo para alguém que está aqui esta noite. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida será tão grande que você vai perceber que ainda não conhecia o tamanho do poder do seu Deus. Talvez você está orando para que Deus te dê condições, para que você entre numa porta de emprego, e Deus está dizendo: eu vou te dar o seu próprio negócio. Talvez você está orando e está dizendo: Deus, salva pelo menos o meu marido. E Deus está dizendo: eu não vou salvar só o teu marido, mas eu vou salvar também todos os teus filhos. O que Deus tem para fazer por você será algo tão espantoso que você vai olhar e vai dizer: eu não conhecia esta parte do Jesus a qual eu estou servindo. Olhe para mim, porque eu preciso que você entenda o que eu vim me entregar aqui esta noite. Cristo não quer fazer sobre a sua vida somente um milagre, mas Ele quer trazer também sobre a sua vida, além do milagre, uma manifestação da glória dEle sobre a tua casa, diz o Senhor. A bonança veio. A Bíblia diz, pastor, que eles chegaram onde eles tinham que chegar. Do outro lado tinha um homem chamado de O Gadareno, o endemoniado de Gadara. Eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou pregar mais 1 hora. Quando ele chega do outro lado, a Bíblia diz que os demônios, sabendo que era Cristo, chegaram-se até ele e disseram: o que temos nós contigo? Nós não queremos o Senhor aqui. E vocês conhecem a história. Jesus libertou ele, sim ou não? Olha para mim, olha para mim. A bonança que Cristo promoveu naquele barco, no meio daquela tempestade, foi para que os seus discípulos chegassem do outro. Cristo não vai promover bonança sobre a sua vida se através desta bonança Ele não puder chegar a outra pessoa. Cristo só vai te abençoar se através desta bênção Ele puder alcançar alguém. Fique de pé. Os discípulos chegaram do outro lado. Do outro lado, Cristo libertou um homem que estava sendo oprimido por demônios. A Bíblia diz que ele praticava atos abomináveis. Ele cortava a sua própria pele. Ele se alimentava de restos mortais. Ele não tinha família, mas como parentes à sua volta. Ele estava completamente abandonado pelo ato satânico que havia sobre a sua vida. Mas a bonança dos discípulos naquele dia fizeram com que alguém recebesse a libertação através do Evangelho. E eu vim aqui para dizer a você: a nossa igreja ainda é uma igreja missionária. A nossa igreja ainda é uma igreja viva. Nós não estamos aqui apenas por estar. Nós não somos abençoados apenas por ser. Mas através de você, Deus quer chegar a outra pessoa. Através de você, Deus quer abençoar a outra pessoa. Talvez o teu vizinho, talvez alguém mesmo de dentro da sua casa. E Ele te trouxe aqui esta noite para lhe dizer: eu só vou te abençoar se através desta bênção eu conseguir chegar em outra pessoa. Deus não trabalha sem propósitos. O propósito da tempestade era promover a bonança.
O propósito da bonança era promover uma visão a mais sobre Cristo. Esta visão e esta bonança promoveram a mudança não somente na vida de um homem, mas na cidade inteira. Eu vou perguntar só uma vez. Aquilo que Cristo tem te dado tem sido bom só para você ou tem alcançado outras pessoas? A gente precisa sair dessa área do egocentrismo. Porque na nossa oração a gente ora por nós, a gente busca por nós, a gente pede por nós, o importante é só nós. Nós queremos só para nós, e Cristo está dizendo: aquilo que eu quero dar para você, para que através de você eu consiga chegar a outras pessoas. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? A voz que Ele te deu é para que através dessa voz Ele possa chegar em outra pessoa. Este dom da palavra que Ele te deu é para que através da ciência da palavra Ele consiga chegar a alguém lá na empresa onde você trabalha. Eu vou fazer um apelo. O apelo que eu vou fazer para você é: não se desespere. Não pule do barco. Porque naquele dia, como homem, ele estava dormindo. Mas hoje, como Deus, a Bíblia diz que Ele não tosqueneja e não dorme. Ele está acordado e está te vendo. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: não pule do barco. Ele está no controle. Entenda que o momento que você está vivendo é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, a tal ponto que você vai ter uma visão diferente do que é Cristo na sua vida. Escute, eu quero que você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que você faça uma pergunta para quem está do seu lado. Eu quero que você pergunte para esta pessoa: você faz parte da multidão ou você é seguidor de Cristo? Pergunte na direita, na esquerda. Pode perguntar, que eu já vou entregar o microfone. Olhe para mim, olhe para mim. Perguntou? Agora você vai perguntar para ela: você está aqui hoje, você já aceitou a Jesus? Eu quero que você ouça a resposta dela. Terceira e última pergunta. Diga para ela: você já aceitou a Jesus, mas você está pertinho dele ou você está distanciado dele? Está afastado? Na linguagem popular, está desviado. Perguntou? Agora eu quero que, se esta pessoa que está do teu lado disse que nunca aceitou a Jesus, ou se ela te disse que um dia ela já aceitou a Jesus, mas hoje ela está afastada dos caminhos do Senhor, eu quero que você dê uma apertadinha na mão dela e diga para ela: hoje Ele está te convidando para chegar perto dele no barco. Oferece Jesus para ele. Oferece Jesus para ela. Pastor, é só isso? Não! Apertou a mão dele, apertou a mão dela. Se tiver alguém agora, você vai fazer assim, ó: vamos lá, eu quero que você volte com Jesus para casa. Tem alguém? Vem aqui esta noite, Cristo quer voltar de braços dados com você para sua casa. Também pela internet aí, se você está assistindo e Cristo falou com você, não há tempo para ficar distante dos caminhos do Senhor. Não há tempo para perder tempo. É tempo de estarmos diante do Senhor e servir a Ele com verdade e amor, porque muito em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Tem alguém aqui esta noite que quer se reconciliar com Ele, que quer voltar com Ele de braços dados para sua casa? Pastor, eu tenho vergonha, eu tenho medo de ir aí na frente. Fica tranquilo, você não vai vir sozinho não. Eu quero pedir para a igreja fechar o seu olho, em nome de Jesus, todos.
Eu quero que você, se tiver alguém em nome de Jesus, essa pessoa talvez esteja com vergonha, mas eu quero que você que sabe que ela está aí, você que sabe que ele está do seu lado, eu quero que você levante a sua mão. Se tiver alguém, tem alguém que está afastado de Jesus? Tem uma senhora ali, tem uma moça, tem mais alguém? Por favor, levante a sua mão, eu preciso conhecê-lo. Tem mais alguém? Não tem? Do meu lado direito? Mais alguém? Mais alguém do meu lado esquerdo? Tem uma moça ali? Tem mais alguém? Pastor, eu sou muito fraco. Eu não consigo seguir tudo à risca, tudo do jeitinho que tem que ser. Eu vou dizer uma coisa para você: Cristo não exige nada de você que não esteja ao seu alcance. O que Ele está me oferecendo? Ele está te oferecendo que se a trombeta soar agora, 7:45 da noite, daqui a pouco nós estaremos ali no céu se encontrando com Ele. Salvação é individual. Cada um é responsável pela sua. E Ele está dizendo para você: eu não quero simplesmente que você seja multidão. Eu quero ter você como meu discípulo do meu lado. Eu quero ter você, moça, como alguém que está ao lado de Cristo. E Ele está dizendo para você esta noite é a noite oportuna de voltar de braços dados com Ele para sua casa. Não somente de braços dados, mas voltar com Ele abraçadinho para sua casa, na certeza que Ele vai cuidar da sua vida, que Ele vai te ajudar a superar as suas dificuldades, que Ele vai trazer a libertação sobre esse período depressivo que você está enfrentando. Cristo quer te dar a salvação aqui esta noite. Eu quero orar por você. A igreja, feche os seus olhos. Essas duas moças que levantaram as suas mãos, eu quero dizer para vocês, eu não estou falando religiosamente, e eu não estou falando de placas de igreja, mas eu estou falando aqui de Cristo. E Cristo quer ser o seu Senhor. Cristo quer ser o seu Salvador. Cristo quer lhe dar a possibilidade de chegar ao céu, porque só existem dois caminhos. Um caminho nós sabemos que leva para o céu, o outro você já sabe para onde leva. Eu quero dizer para você: vem para Cristo, que Ele está te esperando. Vem aqui em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por vocês. Pode vir com ela. Pode vir com ela, junto com ela. Nosso futuro é decidido de acordo com o nosso presente. Olhe para mim. Jesus tem o melhor para vocês. Jesus tem o melhor para a vida de vocês. Nesta noite, eu quero fazer uma oração por vocês. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Deus, aqui estão estas pessoas que vieram aqui à frente para receber esta oração. Senhor, eu não conheço, eu não sei o nome delas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu não sei se eles estão frustrados, magoados, machucados por alguma coisa na sua caminhada, mas o Senhor sabe. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, convence os teus filhos, porque o Senhor tem uma obra grandiosa para realizar na vida de cada um deles.
Que toda obra contrária do maligno venha cair por terra em nome de Jesus. Que todo espírito entristecedor que vem causando mágoas, rancores, que vem causando sentimentos contrários possa cair por terra. E que a alegria da salvação possa habitar dentro do coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer uma limpeza no coração. E que eles possam estar preparados para uma nova jornada. Em nome de Jesus Cristo eu ministro sobre a vida destas pessoas a certeza da salvação. Porque pela fé nós acreditamos que o Senhor está trabalhando no coração deles. E que eles voltarão de braços dados com o Senhor para suas casas. Em nome de Jesus. Nós pedimos a bênção do Senhor. Da salvação do Senhor. Da alegria do teu Espírito. Da presença do Senhor. Que o Senhor possa fazer uma limpeza. Tirando, Senhor, tudo aquilo que impede o teu filho de servir ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor Espírito Santo que o Senhor possa dar a ele a certeza da salvação e que ele possa recebê-lo esta noite e que o Senhor possa concluir a tua obra sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode, por 30 segundos, dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Cristo salvou 2 almas aqui esta noite. Será que Ele merece sua glória? Aleluia! Aleluia! Louvado seja